O futebol ainda é do povo, ou virou apenas um jogo para os bilionários? Clubes históricos estão sendo comprados por magnatas do petróleo. Estádios icônicos estão cada vez mais vazios porque os ingressos são absurdamente caros. E enquanto o torcedor sofre, cartolas e empresários lucram bilhões. Você acha que isso é evolução ou a morte do futebol como conhecemos? Se antes a camisa do time era um símbolo de paixão, hoje é um outdoor ambulante, cheio de patrocínios. Se antes jogadores jogavam pelo amor ao clube, hoje eles seguem o dinheiro, pulando de time em time como se fosse uma empresa qualquer. O futebol ainda representa o povo ou já foi sequestrado pelo mercado? Fica comigo até o final, porque a resposta para essa pergunta pode ser mais amarga do que você imagina. Quando o futebol virou negócio, o futebol sempre foi do povo. Lá no início, era um jogo de operários, estudantes e comunidades. Os estádios eram acessíveis, os jogadores tinham identificação com os clubes e a grana envolvida era mínima comparada ao que vemos hoje. Mas, quando foi que tudo começou a mudar? Podemos apontar vários momentos-chave, mas um dos mais impactantes foi nos anos 90, com a criação da Premier League na Inglaterra. Antes disso, o futebol europeu ainda era majoritariamente um esporte comunitário, com clubes enraizados em suas cidades. Mas quando as TVs perceberam o potencial de lucro, tudo mudou. Direitos de transmissão milionários começaram a injetar dinheiro nos clubes. Clubes se tornaram empresas, muitas vezes administradas por investidores estrangeiros. Os salários dos jogadores dispararam, transformando atletas em superestrelas multimilionárias. Isso não ficou restrito à Europa. Com o tempo, a América do Sul, a Ásia e até o Oriente Médio entraram no jogo do dinheiro. O futebol passou a ser menos sobre o talento da base e mais sobre quem pode gastar mais. Mas quem realmente manda no futebol hoje? Quem manda no futebol hoje? Se antes os clubes eram comandados por torcedores apaixonados e ex-jogadores, hoje o futebol virou um tabuleiro onde magnatas, petrodólares e mega empresas jogam para ver quem manda mais. Vamos aos fatos. Os clubes agora são produtos. Manchester City pertence a um grupo dos Emirados Árabes. PSG, controlado pelo governo do Catar. Chelsea, comprado por um bilionário americano. O futebol virou um grande mercado de compra e venda. A invasão das SAFs. No Brasil, os clubes também entraram nesse jogo. O Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, todos vendidos para investidores estrangeiros. O Flamengo e o Palmeiras resistem, mas até quando? O futebol brasileiro também está sendo engolido pelo modelo europeu de negócios. Os campeonatos são desiguais. Você percebeu que as mesmas equipes sempre vencem as grandes ligas? Isso não é coincidência. Clubes bilionários contratam os melhores jogadores, enquanto times menores lutam para sobreviver. Será que um Leicester City, campeão da Premier League em 2016, voltaria a acontecer? Ou esse sonho já morreu? Corrupção e escândalos. E a FIFA, sempre envolvida em escândalos. A Copa do Mundo no Catar foi um exemplo de como o dinheiro manda. Estádios foram construídos às custas de trabalho escravo. Seleções e jogadores foram obrigados a ficarem calados sobre questões políticas. E no final, o dinheiro falou mais alto. O futebol ainda é uma paixão, mas hoje ele é um investimento. Agora, a pergunta mais importante: onde fica o torcedor nessa história? O futebol ainda é do povo ou só para quem pode pagar? O futebol nasceu nas ruas, nos campos de terra, nas arquibancadas lotadas de operários e torcedores apaixonados. Mas será que esse espírito ainda existe? Vamos aos fatos. Ingressos a preços absurdos. Antigamente, qualquer torcedor conseguia ir ao estádio. Hoje, os ingressos são tão caros que muitos preferem assistir de casa. Em países como Inglaterra e Espanha, um bilhete para um jogo grande pode custar centenas de euros. O que era popular virou um evento para a elite.
camisas e produtos. Preços exorbitantes. Comprar uma camisa oficial do time do coração virou um luxo. Antigamente, era um símbolo de identidade. Hoje, é um item de colecionador, com preços que ultrapassam o salário mínimo em alguns países. O torcedor virou cliente. Os clubes tratam o torcedor como consumidor. Não importa mais a paixão, e sim quanto dinheiro ele pode gastar. O foco agora está nas vendas de camisas, nos pacotes de sócio-torcedor e nas assinaturas de streaming. Jogadores sem identidade com os ZIU. Clubes. Antigamente, os jogadores criavam laços com os times. Hoje pulam de clube em clube, movidos pelo maior salário. É raro ver um ídolo jogar anos no mesmo time. O futebol virou apenas mais um negócio na vida deles. O resultado? A paixão segue viva, mas o acesso ao futebol está cada vez mais restrito. Conclusão. Então, vamos encarar a realidade. O futebol ainda representa o povo ou foi sequestrado pelo mercado? Se olharmos para os estádios de antigamente e compararmos com os de hoje, fica claro que algo mudou. Antes, o futebol era um espaço democrático. Hoje, ele pertence a quem pode pagar. Os clubes são empresas e precisam lucrar. Os jogadores são marcas globais com contratos milionários. As federações vendem o espetáculo para quem oferecer mais dinheiro. A pergunta é: isso é uma evolução inevitável ou uma traição à essência do futebol? Se por um lado perdemos a conexão com o jogo, os ingressos são absurdamente caros e o torcedor comum está sendo excluído. Clubes históricos estão sendo comprados e transformados em franquias. Os jogadores pulam de time em time, seguindo contratos milionários sem apego à camisa. Por outro lado, o futebol cresceu como nunca. Hoje, ele é um fenômeno global, movimentando trilhões e chegando a todos os cantos do mundo. Os estádios são mais modernos, as transmissões têm qualidade absurda e o esporte continua sendo a grande paixão mundial. Mais dinheiro significa mais investimento, melhores competições e atletas com nível técnico cada vez mais alto. Então, o que isso significa para o futuro do futebol? Será que em algumas décadas o esporte será completamente dominado por conglomerados bilionários? Ou será que a paixão dos torcedores ainda pode mudar esse rumo? A decisão está nas nossas mãos. O futebol é nosso ou não? E agora eu quero saber a sua opinião. O futebol ainda é do povo ou virou apenas um jogo para os bilionários? Você acha que essa transformação é natural ou um problema grave? Comenta aqui embaixo, porque esse debate está só começando. Se curtiu esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui a gente não tem medo de tocar nos assuntos polêmicos. E olha, se você acha que essa mudança no futebol é grande, espera só para ver o que pode acontecer nos próximos anos. Fica ligado no canal, porque esse papo não acaba aqui.